Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo de número 121. A palavra de Deus diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu vou ler de novo numa outra versão. Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não. A minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. O seu guardião nunca dorme. Jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é seu guardião. Ao seu lado ele dará proteção. Nada pode fazer mal a você, nem o sol nem a lua. O Eterno guarda você de todo o mal. Ele protege a sua vida. Ele o protege quando você sai e quando volta. Guarda você agora e o guardará para toda a eternidade. Feche os olhos, nós oraremos mais uma vez. Deus de bondade, de graça e de misericórdia, o Senhor é bom. E é precioso lermos a Tua palavra e sermos desafiados, edificados por ela, Pai. Que seja exatamente assim nessa noite, para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada nós começamos uma nova série de agora vou confundir peregrinação com pregação. Nós começamos uma nova série de pregações inspirada nos salmos de peregrinação, os salmos de romagem, ou como Eugene Peterson chama, salmos de subida. E tem um nome exatamente, salmos de subida, porque Jerusalém estava acima das outras cidades e a peregrinação até Jerusalém era uma subida. Então, Peterson faz uso disso no seu livro, Uma Longa Obediência na Mesma Direção, que é a base para a pregação que nós temos feito. E se você deseja o livro, você pode pedir o PDF do pastor Antônio para mim e a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Livro muito bom, muito legal. Os capítulos não são longos, tá? Mas vale muito a pena você ler os capítulos, ler o livro e tudo mais. O Eugene Peterson faz um paralelo entre os salmos de subida e a nossa vida cristã, entendendo que o processo de discipulado é semelhante a essa caminhada para Jerusalém. Obviamente, ele entende que a nossa caminhada é uma caminhada para a maturidade cristã, ou, se você preferir, até a Jerusalém celestial. Em ambos os casos, a nossa vida é uma jornada, o que nos leva a entender o segundo aspecto de quem nós somos no meio de tudo isso. Além de discípulos que seguem o seu mestre numa jornada, nós somos peregrinos, nós caminhamos. E esse é o aspecto da nossa jornada aqui. E por isso aquela sensação de que nós nunca estamos no nosso lar pleno, completo, verdadeiro, realizado. Na semana passada, falando lá no Paviote, eu falei mais ou menos assim: a Josi e eu nós casamos e nós moramos na casa ao lado. E a sensação é de que não é a nossa casa. Nós moramos cerca de 6 meses aqui e mudamos para o Paviote. Era a mesma sensação. E lá nós ficamos quase 7 anos. Daí nós compramos um apartamento em Hortolândia e mudamos para o apartamento. Decoramos da forma que a gente queria, ou da forma que foi possível que a gente queria. Mas essa sensação permaneceu. Daí a pouco mais de um ano, dia 18 de fevereiro fez um ano, nós mudamos aqui para a casa do Marcelinho e da Márcia. E até hoje a gente chama de quarto da Júlia, o quarto lá. E essa sensação continua.
Mas essa sensação permanece em nós porque há um anseio no nosso coração por um fim de uma jornada que aspecto humano nenhum dará para nós. Enquanto isso, a gente continua caminhando. E talvez seja por isso que o nosso coração esteja tão cheio de insatisfações na nossa vida. Talvez na linguagem de Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, ele está o tempo todo falando assim, ó, há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para amar, há tempo para deixar de ser amado. E daí ele gasta 10 versículos falando sobre isso. No versículo 11 ele pega e fala assim, mas Deus colocou no coração humano o desejo pela eternidade. E talvez essa sensação de que a gente anda para lá e para cá, corre para lá e para cá, e nunca tem a sensação de que encontramos a nossa morada, é porque ainda há no nosso coração esse desejo pela eternidade, que só será plenamente satisfeito quando Jesus voltar. E talvez você entenda o porquê o salmista encerra dizendo assim, desde agora e para todo sempre, ele é o seu guarda. A palavra sempre presente ali, a última palavra do seu capítulo, do 121, é a palavra hebraica olam, que é a mesma palavra utilizada por Salomão em Eclesiastes capítulo 3, falando do que ele plantou no nosso coração. Isso significa que somente Deus, que é o guarda de Israel, que é o guarda da igreja presbiteriana de Montemor, pode satisfazer o nosso desejo pela eternidade. E pode preencher todas as lacunas que há no nosso interior e no nosso coração. Pensando nisso, talvez você tenha aceitado Jesus, pensando que tudo ocorreria bem na sua vida e que nada mais daria errado. Você pensou que você ia ter o carro do ano, a melhor casa, que o seu casamento ia ser abençoado e você nunca mais ia brigar com o seu cônjuge. E como se um passe de mágicas acontecesse na sua vida, os seus filhos iam te obedecer em tudo. O Salmo 121 está aqui para dizer para mim e para você que a vida cristã não é um mar de rosas. E talvez nesse sentido ele é o complemento essencial do Salmo 120. Porque se vocês lembrarem bem, o Salmo 120 está dizendo assim, eu moro em tal lugar e em tal lugar, mas aquele povo é um povo de guerra, e eu sou uma pessoa de paz. Aquelas pessoas são mentirosas, mas eu quero viver a partir da verdade. E daí no meio disso surge um grito, eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Provavelmente seja esse o grito que está no nosso coração, machucado, aflito, angustiado. Talvez seja esse o grito que está dentro de nós na segunda-feira, quando o boleto chega. E vida adulta é isso, viu? É boleto atrás de boleto. Na classe dos jovens e adolescentes hoje, eu falei para a Júlia e falei para a Sara, ó, depois dos 18 anos é só boleto. Tá? Vida adulta é isso. E hoje em dia a gente tem feito sinônimo de sofrimento boleto. Isso é fato. Mas não é somente isso. Quando as enfermidades batem a nossa porta, quando o luto bate a nossa porta, quando a desesperança bate a nossa porta, o que o nosso coração grita de maneira silenciosa, de onde me virá o socorro? E eu fiz essa expressão propositalmente, grita de maneira silenciosa, porque você não verbaliza isso para as outras pessoas. Porque na maioria das vezes, você quer viver na força do seu próprio braço e no entendimento de que você é capaz de resolver tudo na sua vida. E que se fosse possível, você mesmo construiria a sua escada para o céu. E diria assim, Jesus, cheguei.
Quando eu olho para esse texto, não tem outra ideia a não ser você que pensa que vai viver a sua vida de maneira autônoma, independente, na força do seu braço, ou entendendo que a sua vida é um mar de rosas e que tudo ocorrerá bem na sua vida, porque Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso dizer, ledo engano, triste engano, você falhou miseravelmente. O Salmo 121 está aqui para mostrar que existem problemas na nossa jornada. E se vocês lerem o texto novamente, o Salmo 121, ele trata de 3 problemas. Ele fala de problemas relacionados ao pé, poderia ser alguma torção ou pisar em algum lugar que fizesse com que a pessoa caísse. Ele fala de insolação, e por isso que fala que o guarda te protegerá do sol durante o dia. E ele também fala de fadiga. São os 3 problemas por detrás. Obviamente, esse salmo está inserido dentro dos salmos de subida, dos salmos de peregrinação. Eram os salmos cantados no deserto, enquanto o povo caminhava para Jerusalém para realizar os seus sacrifícios. Obviamente, o contexto que eles usam é esse contexto de caminhada e de deserto, no qual você pode torcer o pé, no qual você pode ter uma insolação, no qual você pode ter uma fadiga e se cansar da caminhada. Mas ele não está aqui para dizer que os problemas que afligem a minha vida e a sua vida são exatamente esses. Os problemas são filhos, os problemas são casamentos em crise, o problema são as nossas finanças, os problemas são o nosso futuro. São dificuldades que nós enfrentamos. Então esses problemas estão aqui para dizer para mim e para você que a jornada do peregrino não é fácil, mas que eu e você precisamos permanecer numa longa obediência na mesma direção. O nosso chamado é de permanecer, é de ficar, é de prosseguir, é de seguir o Mestre. Ele continua caminhando e nós seguimos a ele. Nesse sentido, o Ditinho Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, disse o seguinte: sempre será verdade que o rumo mais sábio para o discípulo é dirigir-se sempre e somente pela palavra de Deus com toda simplicidade. Eu vou ler novamente, porque isso não está no slide. Gente, eu fiz um slide com mais de uma tela. Vocês não vão ficar olhando só para a mulher ali caminhando, tá? Tem mais coisas, prometo para vocês. O Dietrich diz o seguinte: sempre será verdade que o rumo, a caminhada, a jornada, a peregrinação mais sábia para o discípulo é andar, dirigir-se sempre e somente pela palavra de Deus com toda simplicidade. Nesse sentido, eu tenho 3 coisas para falar desse texto, e as 3 já estão aí, para não ter que me preocupar de ficar apertando toda hora. Em primeiro lugar, a nossa confiança precisa ser direcionada para o local certo. O salmista começa assim: eleva os olhos para os montes. E daí pergunta: de onde me virá o socorro? E talvez até hoje a gente leia esse texto e pense que o primeiro versículo é a parte positiva do texto. E que você está elevando os seus olhos para os montes e está pensando assim: é do monte que vai vir o meu socorro. Só que o versículo 2 ensina para mim e para você que não é do monte. Ele vai dizer assim: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Agora, o contexto pelo qual o salmista expressa, eleva os olhos para os montes, é porque qualquer pessoa daquela época entendia que os montes eram locais de adoração. Só que a nossa mente nos dias de hoje já nos leva a pensar que essa adoração era adoração ao Deus verdadeiro. Contudo, entretanto, todavia, não obstante, essa é nova. Destarte. O que acontecia naquela época eram que alguns deuses, o seu culto era feito lá. Baal. O altar de Baal era em montes. O deus do sol, também, o seu culto era realizado no monte. A sacerdotisa da lua
também o culto era realizado num monte. Então, quando o salmista pega e fala assim, eleva os olhos para os montes, ele está olhando para o contraste existente. Eu vou olhar para esses falsos deuses? Ou eu vou olhar para o Deus verdadeiro, vivo e real? E só um detalhe, nós somos tentados a olhar para outros elementos quando nós entramos em crise, quando nós entramos em parafuso. Quando as coisas não vão bem, há uma tendência em nós a procurarmos soluções, e talvez as soluções não sejam a correta. Então, para alguém que servisse Baal, eles iriam pedir proteção para eles no caminho, na viagem. Só que Baal era um deus conhecido por ficar bêbado, e que quando ele ficava bêbado tinha dificuldade para acordar. É por isso que Elias zomba dos profetas de Baal e diz assim, grita mais alto, quem sabe ele acorda, talvez ele esteja dormindo. E é por isso que o salmista vai dizer assim, que o seu Deus, o guarda de Israel, não dorme e nem vacila. Porque Baal, além de estar bêbado, não conseguia nem acordar para responder às pessoas. Ou talvez eles fizessem um sacrifício para o Deus Sol, e o Sol desse uma amenizada um pouquinho. Sabe quando você era criança, você tinha que ir para um lugar e queria fazer uma caminhada longa, e o sol estava de rachar, e você falava assim, bem que Deus podia mandar uma nuvem? Era mais ou menos isso que eles queriam fazer com Deus Sol. Ou talvez com a Lua, né? Ou talvez com a Lua. Só que, além desse contraste, talvez você pense que o monte era um lugar de segurança. Mas o monte era um local onde muitos bandidos se escondiam durante a noite. E que se eles fossem para os montes, de onde me virá o socorro, talvez pensando em monte, a situação ficasse pior. Eles fossem assaltados. Perceba, nós precisamos focar a nossa confiança para o lugar certo. Ou deixa eu embaralhar a sua cabeça. Talvez você deva focar a sua confiança para o monte certo. Quando você lê o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7 é chamado de Sermão do Monte. Quem está falando lá? Jesus. Aquele que fala no Sermão do Monte pode falar com propriedade a nossa vida. Ainda dentro do Evangelho de Mateus, tem um monte da transfiguração, no qual Jesus revela quem ele é para os seus discípulos. Aquele que pode revelar quem ele é sobre a sua vida, você pode seguir ele. Você pode olhar para esse monte. Mas tem um terceiro monte dentro do Evangelho de Mateus, que é o Monte Gólgota. Ou melhor, o Monte Caveira. E se você não lembra o que aconteceu lá, foi nesse lugar que Jesus morreu, na cruz, por mim e por você, para perdoar o nosso pecado e para a gente ter vida. E talvez a sua vida não esteja resolvida aqui, mas no que diz respeito à eternidade, isso está resolvido, porque ele garantiu isso para você na cruz do Calvário, e não depende de mim e de você. Então você não precisa confiar nos montes que estão por aí, você precisa confiar naquele que estava no monte, em seu lugar e em seu favor, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Então o Salmo 121 é uma voz mansa, que nos diz gentilmente e bondosamente que talvez eu e você estejamos procurando em lugares errados e da maneira errada aonde vamos viver a nossa vida cristã. E de modo bem simples, nos mostra da maneira certa. É sobre esse Deus que o Salmo 121 revela que nós precisamos firmar a nossa vida. Então, segundo lugar,
Deus é maior do que qualquer coisa da criação, ou plano que eu e você possamos fazer para termos uma vida bem-sucedida. Eu tenho visto algumas pessoas confiando em situações, circunstâncias, pessoas que no fim podem falhar. No fim podem falhar. E só um detalhe, eu não estou falando isso para você viver de maneira isolada, ser um ermitão e não confiar mais em ninguém. Eu entendo que nós precisamos de pessoas que nos ajudam na caminhada. Os salmos de subida era uma multidão em procissão para Jerusalém fazer o sacrifício. Provavelmente no grupo da frente estavam homens fortes e capazes, adestrados para defender o grupo. Provavelmente na parte de trás também, homens fortes e capazes de defender o grupo de ataques que viessem por trás. No meio estavam mulheres, crianças e idosos, que não tinham o mesmo vigor, mas que eram protegidos. Nós precisamos de pessoas que nos protegem. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliam. Nós precisamos de pessoas que nós vamos abrir o coração e falar das nossas necessidades, dos nossos anseios. A questão é que de tempo em tempo nós confiamos em pessoas, abrimos o coração para pessoas que vão falar mal de nós, vão nos prejudicar, vão nos diminuir, vão passar a perna em nós. Agora, se você entendeu que é esse Jesus que é maior que tudo, esse Deus que é maior que tudo, e se Ele orienta a sua vida, Ele vai orientar boas pessoas para estarem na sua jornada. Ele vai colocar boas pessoas que vão te ajudar, boas pessoas que vão te fortalecer, boas pessoas que vão fazer do seu caminho mais leve. Agora, no meio de tudo isso, é necessário entender que a promessa de Deus para nós é de que Deus estaria conosco. Por que você pode caminhar? Por que você pode confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Por que você pode dizer confiantemente, eu creio em Jesus, porque Ele disse que estaria com você. Não é isso que está em Josué, capítulo 1, versículo 9? Eu sei que você sabe de cor, eu vou começar a falar, você vai lembrar dele. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estou contigo por onde quer que você ande. Não é isso que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20? Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele disse que estaria conosco. E eu preciso afirmar categoricamente, Jesus está com você. Só que a promessa é de presença. A promessa não é de que não existiria problemas. E é isso que causa um tilt na nossa cabeça. Porque nós fazemos a associação de que se Jesus está conosco, nós vamos vencer sempre. De que se Jesus está conosco, nós não seremos derrotados. De que se Jesus está conosco, nada de mal vai nos acontecer. Isso é uma falácia. Isso é uma marmota. É por isso que muita gente está esgualepada por aí, destruída, e não consegue nem reconhecer ou pedir o socorro de Deus nesse momento. E talvez você tenha entrado aqui com uma casca forte, mas com o coração em frangalhos. E talvez você tenha entrado aqui questionando Deus. Talvez a resposta correta seja, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Deus meu. O Eugene Peterson vai dizer assim, nenhuma literatura no mundo é tão realista e honesta em enfrentar os duros fatos da vida do que a Bíblia. A Bíblia não fica maquiando não, tá? Nenhum personagem
bíblico, nenhum, fora Jesus, é perfeito. Claro que quando eu estou falando Jesus, eu estou pensando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, tá? Nenhum é perfeito. E a Bíblia faz questão de mostrar isso para nós. Eu preciso confessar uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade em pregar sobre personagens bíblicos. É aquilo que é chamada pregação bibliográfica. E daí alguém vai dizer assim, Davi foi e matou o gigante Golias. E daí o pregador vai dizer assim, vai lá e mata o seu gigante também. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque para mim Davi não é exemplo. Davi foi um péssimo pai, um péssimo marido, mentiu, matou, usou de proveito da sua posição de autoridade e por aí vai. Ou alguém diz assim, você tem que ser forte como Sansão. Daí você vai lá para a academia, contrata o César Coleto para ser o seu personal e pensa que você vai ser o Sansão da vida. Não vai. O voto de Nazireu, ele quebrou todos, um por um. E daí a gente pensa, não, mas no Novo Testamento tem uns cabrabão. E daí você pensa, vou seguir Pedro. Na hora do vamos ver, ele não confia em Jesus, ele confia na espada. E passa a espada na orelha do Malco. Daí você pensa, não, Paulo é diferente. O camarada estava segurando a roupa do pessoal apedrejando Estevão. Ele pega cartas para perseguir a igreja. Perceba, em quem nós vamos confiar? E daí tem igrejas por aí que falam que você precisa confiar nos méritos do Santo Antão, do São Nicolau. Porque eles alcançaram méritos para eles e para outras pessoas. Gente, pecador como nós, como diria meu pai, comedor de arroz e feijão com farinha. Como todos nós somos. Nós precisamos olhar que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus personagens. E olha só, o Peterson continua falando, em nenhum momento há a menor sugestão de que a vida de fé nos isente de dificuldades. Olha para quem está do lado aí. Olhou? Diz assim para ele, você vai passar perrengue. Se você falou mais um, misericórdia. O Peterson continua falando e ele diz assim, o que a palavra promete é a preservação de todo o mal no meio delas. Versículo 7. O Senhor o protegerá de todo o mal. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Então você acha que o modo de contar a história da jornada cristã é descrever os seus problemas e tribulações? Não, não é. Como nós contamos a história cristã, não é a nossa história de dodói. É sobre quem Deus é. Deus é o centro de toda essa história. E eu não posso usar outra expressão a não ser de que Deus é o centro do Salmo 121. Deus é o centro dos salmos de subida. E Deus deve ser o centro da nossa vida e da nossa existência. Então a minha vida, a sua vida, a minha jornada e a sua jornada aponta para o Deus que nós seguimos. A sua vida é um exemplo. Seja um bom exemplo ou um mau exemplo. Ela é um exemplo que aponta para algo. Se você pisou na bola, as pessoas vão dizer assim, ó, não segue aquele exemplo não. Mas mesmo assim tem graça. Porque quando você pisou na bola, deixa eu usar a palavra correta, tá?
quando você andou por veredas estranhas, Deus te perdoa. Quando você andou pelo caminho correto, lá no final ele vai dizer assim: servo bom e fiel, entre para o meu reino. Então a nossa jornada aponta para aquele que seguimos, mas ela não aponta para a nossa eficiência, para a nossa habilidade, para os nossos projetos pessoais. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. E aí eu tenho o terceiro ponto. Quem Deus se revela nesse texto? Quem Ele se revela sendo nesse texto? Deus se apresenta por meio da expressão guarda, que se você tem a versão revista e atualizada, é o guarda de Israel. Se você tem a NVI como eu, é o protetor de Israel. Ambas as palavras estão corretas, é a tradução da palavra chamar, que tem um nome derivado para Deus, é o chamar, que algumas derivações, declinações no verbo, falam de um Deus de providência. Então, quando o texto fala que é um Deus que te guarda, quando fala que é um Deus que te protege, em última instância, é um Deus provedor, sustentador e que está com você. É que nós pensamos em providência, nós pensamos em abundância e não em suprir o que precisamos. E é sobre isso. É sobre isso. E aí tem alguns aspectos importantes que nós esquecemos. De tempos em tempos, as dificuldades que nós passamos podem ter duas razões. A primeira é o nosso pecado que está gerando consequências. Segundo, pode ser Deus provando a sua fé. Agora, no meio disso, Ele nos guarda. E o fato dele nos guardar, o fato dele estar conosco, precisa ser suficiente. Tem alguns grupos religiosos por aí que parece que é Jesus, mas não comer carne de porco. Se alguém quiser me convidar uma panceta naquele churrasco, a agenda está livre. Para isso está livre. Mas é Jesus e não comer carne de porco. É Jesus e guardar o sábado. Parece que é sempre Jesus e mais alguma coisa. Tem um outro grupo religioso que é Jesus e mais pagar penitência. E distorce o texto bíblico. Na semana passada nós encerramos com arrependimento. A palavra arrependimento, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, na primeira pregação de Jesus é assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Tem uma versão bíblica de uma determinada igreja que está escrito assim: façam penitência porque está próximo o reino dos céus. Então é Jesus e mais a penitência. Só que é só Jesus. Jesus precisa ser suficiente na nossa vida. Se Jesus não for suficiente, nada mais é. Tem uma frase de um pastor que é mais ou menos assim: se Jesus não for o seu descanso, nada mais será. Reverendo Antônio Luiz João. Se ele não for, nada mais vai ser. Agora a promessa é que o guarda estará conosco. Seja tropeçando numa pedra, seja no meio do sol, seja quando nós nos sentirmos cansados, Ele estará conosco. E por falar em conosco, esse é o título dado para Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ele está com você. Ele permanece com você. A palavra guardar no Salmo 121, que repete diretamente ou indiretamente 8 vezes no texto, mostra para mim que a centralidade está em Deus e naquilo que Ele faz na nossa vida. Ele está com você. Nos problemas, nas dificuldades, na alegria, Ele está com você. O que nós precisamos vem dEle. A fonte que nós precisamos é Ele. Nesse sentido, o texto está aqui para gerar em mim e em você dependência. E só um detalhe: dependência nos dias de hoje é um dos maiores desafios existentes. Porque você é ensinado a viver em independência.
você é ensinado a frases desse tipo assim: se você não se amar, você não vai ser capaz de amar mais ninguém. Ou do tipo, você precisa estar bem com você mesmo. Eu não estou negando que a gente não precise olhar para nós com amor e com carinho. Eu estou falando o que isso gera dentro do nosso coração. Um sentimento de independência, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de que eu me basto e que as outras pessoas não nos bastam. Só que quando você começa a transmitir isso na horizontalidade, nas pessoas que estão à nossa volta, em última instância você transfere isso para Deus, na verticalidade, até o momento que você diz o seguinte: eu não preciso de Deus. Quando chegou nesse nível, o seu umbigo é o seu próprio Deus. E daí você se ama. Daí você não precisa de mais ninguém. Daí você se basta. Daí nem igreja é mais necessária. Na verdade, você vai pensar assim, a igreja tem aquele discurso quadrado, antigo. A mensagem que nós temos aqui é uma mensagem de salvação. E eu preciso te dizer que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala que você é incapaz de ter essa independência para se salvar. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que só há salvação por um nome. E esse nome não é o seu, é o nome de Jesus. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que nós só temos acesso ao Pai por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. Então você precisa dele. Antes de eu caminhar para as aplicações, eu tenho mais uma frase do Peterson. O Peterson diz assim: a vida cristã não é um retiro solitário. Não é um retiro solitário num jardim onde podemos caminhar e conversar com o nosso Senhor sem interrupções. Não. É uma viagem fantástica a uma cidade celestial onde podemos comparar nossas taças e medalhas de ouro. Não é uma viagem, gente. Comecei errado, vou voltar a esse trecho. Não é uma viagem fantástica a uma cidade celestial onde podemos comparar nossas taças e medalhas de ouro com as de outras pessoas da roda de campeões. Supor isso ou esperar isso é virar a porca no sentido contrário. A vida cristã é seguir a Deus. É sobre isso que nós temos falado aqui. Nos últimos anos, o que eu tenho entendido como carro-chefe daquilo que eu preciso falar é meios pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus. E que nós chamamos isso de disciplinas espirituais. Que você vai conhecer os nomes: oração, leitura bíblica, jejum, silêncio, solitude, frugalidade, vigília, sono, e há outras por aí. Quando nós estamos falando de jornada, nós estamos falando de uma caminhada com Deus, no qual nós aprendemos meios pelos quais nos relacionamos com Ele. E é sobre isso. Então, para a gente encerrar, eu preciso fazer 4 aplicações. A primeira delas, a nossa cosmovisão. E se você não entendeu isso, o texto é tudo sobre visão. É sobre quem nós estamos vendo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E daí ele vê de onde o socorro vem. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Daí depois ele continua. O Senhor é o guarda. Você precisa ver o guarda. Você precisa ver o sol. Você precisa ver a pedra. É sobre visão. É sobre sentido. Então a nossa cosmovisão precisa ser afetada pelo evangelho que cremos e pregamos. Nesse sentido, nós não somos invencíveis, nem super-heróis. Cosmovisão é a maneira pela qual você enxerga o mundo. É o óculos pelo qual você vê as coisas. Pensando nisso, a segunda aplicação é: há coisas em nossas vidas que tentam desviar o nosso olhar do que de fato é fundamental.
Isso pode ser vários problemas, lutas, angústias, dificuldades. Para isso, ajuste o seu óculos. Teve um irmãozinho nosso que foi trocar de óculos essa semana. E veio trocado, da direita estava na esquerda e da esquerda estava na direita. Precisa arrumar o óculos. Precisa arrumar a maneira como nós enxergamos tudo à nossa volta. É necessário. É fundamental isso. Terceira aplicação. Ver Jesus. Perceba. Ver Jesus. Olhar Jesus. Observar Jesus no Monte Caveira. Nos lembra que a nossa maior necessidade já foi suprida. Então você tem problema sim. Eu sei que você tem. E eu não quero tapar o sol com a peneira. Eu sei que você vai sair daqui cheio de dificuldade. Eu sei que você vai sair daqui com o seu coração apertado. E que talvez muitas das coisas que eu falei aqui não trouxeram a esperança que você pensou que traria ao seu coração. Mas eu preciso dizer que você precisa olhar para o Monte Caveira e relembrar que a sua maior necessidade já foi suprida. Ele morreu por você. Não somente morreu, mas ressuscitou. Quarta e última aplicação. Já que eu falei da visão, os nossos sentidos precisam ser direcionados para o alto. Então que Jesus, que Deus, seja tudo que ouvimos, tudo que vemos, tudo que degustamos, saboreamos, tudo que abraçamos e tudo aquilo que esteja nos nossos lábios. Amém?